Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a base de toda ideia expressa em língua portuguesa, o verbo. O verbo expressa uma ação, um evento, um estado ou um fenômeno. É ele quem geralmente vai passar a ideia da frase, dizer quem são seus atores, identificar os termos. É o verbo quem indica se a mensagem já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer. É o verbo quem vai estabelecer a hipótese ou dar ordens. Enfim, é o verbo quem vai dar corpo às frases da nossa língua, ou de qualquer língua. É importante, então, antes de qualquer coisa, saber identificar o verbo da frase. Eu vou dar uma dica simples. Lê a frase e procura o evento dela, o que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo. Acompanhe o tempo da frase para ficar mais fácil e pergunta qual o acontecimento dela. Por exemplo, na frase "Fulano enalteceu o esforço do seu time no jogo de ontem", que está no passado, você pergunta: o que o fulano fez? Ele enalteceu, então enaltecer é o verbo. Já na frase "Todos vão ver o filme no cinema", a pergunta vai ser: o que todos vão fazer? Eles vão ver, então vão ver é a locução verbal. Só para deixar claro, locução verbal é quando a gente tem dois ou mais verbos fazendo a função de um verbo só. Nesse caso, vão ver faz a mesma função de verão. Todos vão ver, todos verão. A gente achou o verbo? Então agora a gente vai ver as diferentes faces desse verbo. Os verbos podem ser divididos de várias formas diferentes. Uma forma é dividir em 3 conjugações, dependendo da sua vogal temática. Se você não sabe o que são vogais temáticas, tem um vídeo sobre isso no canal. O link vai estar na descrição. Os verbos da primeira conjugação são aqueles que no infinitivo terminam em AR. Essa conjugação é a que engloba mais verbos, principalmente pelo fato de receber praticamente todos os novos verbos criados, como por exemplo deletar, escanear, printar, entre outros. A segunda conjugação traz os verbos com infinitivo terminado em ER, como vender, saber e esquecer. E a terceira conjugação tem os verbos terminados em IR, como sair, fugir, excluir. Ainda existem verbos terminados em OR, mas esses se enquadram na segunda conjugação, por motivos de evolução da língua. Essas terminações vão determinar como os verbos vão ser conjugados, ou seja, como eles vão se flexionar de acordo com o sujeito das frases. Desde que eles sejam verbos regulares, eles vão obedecer às mesmas regras de conjugação. Por exemplo, todos os verbos regulares da primeira conjugação, quando no pretérito perfeito, terão sua primeira pessoa do singular terminada em "ei", enquanto os da segunda conjugação terminarão em "i". Agora, se a gente levar em conta a intenção da mensagem, a gente pode dividir os verbos em 3 modos. O indicativo, em geral, expressa fatos presentes, passados ou futuros. Ou seja, você fala de algo que aconteceu, que acontece ou que vai acontecer. Aqui, a gente vai ter entre os tempos verbais o presente, que expressa o hoje. Por exemplo, eu gravo vídeos de português. Tu estudas pelo YouTube. Nós deixamos o like em todo o vídeo. É importante prestar atenção que essas informações se referem ao hoje, não necessariamente ao agora. Dizer "eu durmo pouco" fala sobre o hoje, mesmo que eu não esteja dormindo agora. A gente tem também o pretérito perfeito, que fala do que aconteceu pelo menos uma vez no passado. Por exemplo, eu viajei de ônibus, ela ligou ontem, eles deixaram a louça suja. Ainda tem o pretérito imperfeito, que fala do que aconteceu com certa frequência no passado. Por exemplo, ele estudava nessa escola. Eu assistia Snoopy quando pequeno. Nós comíamos muito hambúrguer na praça. Tenta perceber como é diferente eu dizer eu assisti Snoopy e eu assistia Snoopy. O segundo dá a ideia de rotina, de frequência, de repetição. A gente ainda tem o pretérito mais que perfeito, que fala do passado do passado. Ele é muito usado em livros, em relatos, em crônicas, muito mais presente na norma culta. Ele é o equivalente às locuções verbais havia feito, que é mais culta, ou tinha feito, que é mais popular. Dá uma olhada nessa frase. Eu comi o bolo que você tinha comprado. Obviamente, você poderia dizer simplesmente eu comi o bolo que você comprou. Mas se você realmente parar para pensar,
A primeira frase dá mais a entender que uma pessoa comeu o bolo bem depois de quando a outra comprou. Já a segunda dá a ideia de que uma comprou e a outra logo comeu. Percebeu a diferença? É exatamente no lugar de tinha comprado que eu poderia usar o pretérito mais que perfeito. Eu comi o bolo que você comprara. É justamente por representar o passado do passado que o pretérito mais que perfeito costuma aparecer em livros. Como geralmente as narrativas acontecem no passado, ou seja, o narrador fala sobre eventos que já aconteceram, que, para deixar claro que algo aconteceu num passado ainda mais distante, o autor usa o pretérito mais que perfeito. Estudaram em várias escolas das mais distintas classes sociais até que decidiu que aquilo não era para ele. Ficou claro? Além dos tempos passados, a gente tem o futuro do presente, ou simplesmente futuro, que expressa o que ainda pode acontecer. Por exemplo, eu viajarei para a Europa. Eles trabalharão juntos. Tu farás a prova amanhã. Por fim, a gente tem o futuro do pretérito, que cria uma hipótese a partir de um fato que poderia ter sido diferente. Por exemplo, se eu soubesse que você viria, eu teria comprado mais comida. O problema aqui é que no popular a gente costuma trocar esse tempo verbal pelo pretérito imperfeito. Em vez de dizer viria, muita gente diz vinha. E em vez de teria comprado, rola um tinha comprado. Ou simplesmente comprava. Se eu soubesse que você vinha, eu comprava mais comida. É claro que dá para entender a ideia dessa frase, mas ela está gramaticalmente errada. Mas como a gente fala muito mais do que escreve, o errado passa a parecer certo e o certo passa a parecer errado. Além do indicativo, a gente tem o modo imperativo, que é usado para dar uma ordem ou fazer um pedido. Por exemplo, traga água para mim, por favor. Acaba logo que a gente precisa sair. Liga para ela de novo. Já o modo subjuntivo expressa incerteza ou ideias condicionais. Por exemplo, caso eu descubra a resposta, eu te digo. Quando eles chegarem, nós vamos. Se ela quisesse, ela pediria. Todos os três verbos, descubra, chegarem e quisesse, estão ligados a ideias de condição para um resultado acontecer. Deu para entender? Os verbos ainda apresentam formas nominais, que fazem com que eles assumam outras funções na frase, como substantivos ou adjetivos. O infinitivo, que já foi citado anteriormente, é o próprio nome do verbo. Ele permite que o verbo seja usado como substantivo nas frases. O particípio, que também tem vídeo a respeito, pode ser usado como adjetivo nas frases. Ele pode terminar com ado ou ido e ainda ter formas irregulares. E o gerúndio, reconhecido pela terminação NDO, geralmente traz para a frase a ideia de continuidade. Ufa! Quanta informação! Eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre os verbos. Se você ainda ficou com dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!